Preto e Branco é um trabalho de fim de curso do final do curso de Som e Imagem da Universidade Católica e foi um trabalho conjunto de oito pessoas, 8 alunos que estavam a acabar o curso de Som e Imagem, um dos quais era eu. A minha parte no projeto era realizá-lo e co-escrevê-lo com o Frederico Lobo. E o projeto surgiu de uma ideia que na altura era nova, que era o festival Black and White, que queria começar nesse ano, 2004, e que precisava não de material promocional, mas precisava de continuar a ideia que era uma ideia nova, que era o festival Black and White, continuá-la por outro caminho, que neste caso foi um trabalho de fim de curso que surgiu paralelamente, mas com o mesmo motivo do festival Black and White. Ao falarmos do preto e do branco em filme, não falamos apenas destes dois elementos. Entre o nada e o tudo, entre o opaco e a transparência, o que verdadeiramente interessa é a diferença entre os dois. É na oposição entre o preto e o branco, na relação entre o negativo e o positivo, que nos surgem formas congeladas pela luz. Com as artes clássicas tudo era mais simples. Cada original era único e cada cópia era uma falsificação. Mas com o aparecimento da fotografia e do cinema, o original é uma impressão em negativo. Ainda que essencial para a criação da imagem, este é remetido para segundo plano. Sem uma cópia não existe a imagem, e em cada cópia está um original. Quando o olho humano recebe luz, esta fica armazenada na retina durante frações de segundo. Podemos verificar isto quando olhamos para uma fonte luminosa e logo a seguir fechamos os olhos. A imagem mantém-se presente no nosso campo visual, ainda que os olhos se encontrem fechados. É este fenómeno que permite ao cinema dar a ilusão de que as imagens estão em movimento. Projetando 24 imagens por segundo, sendo cada uma ligeiramente diferente da anterior e intercaladas com um obturador, que faz com que entre cada imagem exista apenas preto. É a memória visual da imagem anterior que permanece na retina a preencher estes espaços a negro. Isto dá a continuidade necessária para que a imagem seguinte nos pareça como uma consequência lógica da anterior, num movimento único, sem quebras ou outro tipo de interferências. Ainda que não nos apercebamos,
Metade do tempo que passamos numa sala de cinema estamos às escuras, pois entre cada imagem existe um espaço de igual duração a preto. Assim, metade de um filme é preto e cabe ao espectador preencher esses espaços com a sua memória visual, o que faz com que o espectador participe, ainda que inconscientemente, na criação do filme. A imagem eletrónica é composta pela adição de 3 cores complementares: o vermelho, o verde e o azul. Sobrepondo essas 3 camadas de cor, obtemos uma imagem colorida. Em vídeo, o preto e branco só é possível retirando de novo as cores a essa imagem, ficando assim apenas com os seus graus de contraste. De modo inverso, na película, não se trata de colocar uma imagem num suporte, mas de retirar informação para que se possa fazer uma leitura das formas através da diferença entre existência e ausência de luz. Trabalho com fotografia há 18 anos. Ainda que desde os meus 12 sofro de cromatopsia, um grau extremo de daltonismo que faz com que eu não percepcione cores, procuro explorar várias fases do mundo da imagem. Isto apesar de ver a preto e branco desde os meus 12 anos. O maior problema em ver a preto e branco é com a comida. Olho para uma maçã vermelha e vejo cinzento sujo, o que tira o apetite a qualquer um. Durante anos, comi de olhos fechados. O preto e branco faz com que imaginemos grande parte da informação contida numa imagem, pela sua particularidade de deixar espaços em branco. Toda a informação cromática é ocultada do espectador, deixando-o livre para preencher esses espaços. Recordo-me de quando conseguia ver as cores, e ainda consigo identificá-las, mesmo que me seja difícil fazê-lo.
imagem a preto e branco faz com que o espectador tenha que preencher os espaços em branco. Através da ocultação de partes, a percepção da imagem é alterada segundo os gostos e interesses de cada um. Visto que cada um preenche este espaço de acordo com as suas memórias, isto faz com que tenha mais impacto em quem a percepciona. A ideia do projeto era juntar vários formatos e várias áreas que vêm de sítios completamente diferentes, como é a animação 3D, que não tem grande presença no filme, mas ainda assim existe, por contraste à película preto e branco, revelada à mão, colada com cuspe, misturada também com a animação direta em película, que é remover toda a emulsão fisicamente com o X-Ato, com o vídeo digital, e juntar todas estas áreas que vêm de sítios completamente opostos e juntá-las num ponto comum. Era de facto a ideia do argumento era esta. Portanto, era um argumento que é baseado na técnica e não, ao contrário, não é a técnica que serve o argumento, mas é o argumento que serve a técnica. Começa por isto que eu acabei de descrever, não é? Portanto, de juntar vários formatos que à partida não serão análogos, e juntá-los todos num ponto comum para fazer, neste caso, o que foi usado como conclusão ou como o ponto a atingir, era um complemento de ficção, ou era uma história ficcional, por sua vez baseada na realidade, mas a ideia era juntar, a partir de um documentário ultra clássico, como se chama o documentário BBC, não é? Com voz de narrador, voz de Deus, omnisciente, e partir daí até chegar a um ponto ficcional proveniente desse documentário. Portanto, não necessariamente fazer coisas paralelamente, ter uma ficção que é um documentário sobre a ficção, mas partir do meio, que é o documentário, da forma, que é o documentário, para atingir uma ficção baseada no meio, se é que me faço entender. O filme correu, se bem me lembro, correu o mundo quase todo, não esteve em África. Não, esteve em África recentemente, ouvi dizer. Portanto, esteve nos 5 continentes. E eu tive a oportunidade de ir com o filme em alguns desses festivais, em sítios completamente diferentes, onde o filme estava inserido numa programação muito diferente umas das outras. De um festival para outro, a programação era muito diferente. Esteve, por exemplo, em Hamburgo, esteve num festival para crianças, o que eu achei extraordinário, porque este filme não foi feito para crianças e não é um filme para crianças de modo algum, mas o júri de seleção eram crianças e foram eles que acharam que o filme seria interessante. Por exemplo, esteve na República Checa, também tive a oportunidade de estar lá, e era um festival de documentário, portanto, documentário intelectual, que era exatamente o oposto do que se pode considerar o que é um festival de filmes para crianças, que normalmente pensa-se em animação, coisas coloridas e um bocado sem conteúdo, mas não é verdade. Quer dizer, neste caso as crianças, elas próprias, escolheram um filme que eu nunca pensaria que seria indicado para crianças. O filme teve uma carreira de festivais, imagino que tenha durado qualquer coisa como 2 anos. Portanto, ao longo desse tempo tive a oportunidade de conhecer muita gente, e gente interessante, e de ter as reações mais diversas do público, não só do público que estava sentado na sala, que simplesmente apareceu para ver um filme, como também de outros realizadores e de diretores de festivais e de júris. Tenho uma coleção de histórias. Aquilo eram 9 cinemas, portanto não eram só 9 salas no festival, eram 9 cinemas, e um cinema na Índia é muito, muito grande. São pelo menos 2.000 lugares, não é um cinema grande. E o público era imenso, a escala não tem comparação com a escala europeia, portanto havia sempre 2.000, 3.000 pessoas a ver a tua curta, que normalmente aqui há 100, 200 pessoas num dia bom. Portanto, é uma experiência totalmente diferente. Filmes, já fiz mais 2 curtas-metragens
que se podem chamar curtas-metragens minhas, outros projetos, vá lá, de menos relevância para a minha carreira, mas outros projetos nos quais participei e ajudei de alguma maneira, mas curtas-metragens da minha obra, digamos, mais duas, mais um documentário chamado Alexandrino e recentemente, nos últimos 2 anos, uma curta-metragem de animação que é outro caminho, que não tem nada a ver com o documentário. Tenho vários projetos em forja. Tenho outro projeto de animação, tenho outro projeto de documentário e tenho um projeto de ficção. E estão os 3 em pré-produção, portanto não estou a produzir nenhum, estou a preparar 3 projetos e o que for mais conveniente para avançar com esse seguiremos. Portanto, um dos projetos que tenho em mente fazer é uma continuação da animação que foi feita em 2008, que tem um nome estranho que se chama The Tile Jail Toilet Tale. E esta animação são 5 minutos que demoraram cerca de 1 ano a ser feitos, porque é uma técnica extremamente demorosa. E teve um ciclo de vida nos festivais muito, muito grande. Foi muito bem recebido e estou a tentar fazer uma espécie de uma continuação desta curta de animação. Outro projeto que estou a tentar realizar é um filme sobre o último órgão de cinema existente na Europa, o último órgão de cinema que ainda funciona na Europa. E um órgão de cinema é uma sala enorme que existe por trás de um ecrã, onde um músico pode acompanhar numa consola um filme mudo e pode acompanhá-lo num órgão que tem mais ou menos as mesmas dimensões de um órgão de igreja e com todo o tipo de efeitos sonoros que podem por vezes ter em máquinas analógicas que podem por vezes ter o tamanho de uma sala, máquinas que fazem sons de vento, que fazem sons de fogo, de comboios, que são coisas enormes e visualmente muito, muito estimulantes. E estou a tentar fazer um documentário sobre esse órgão de cinema que existe em Berlim, sítio onde eu passo bastante tempo da minha vida nos últimos anos, e estou a tentar também desenvolver uma espécie de uma interação entre a Alemanha e Portugal.